Então, boa noite. O título, então, como está anunciado, Grau de Perfeição. Nós sabemos, a doutrina espírita nos ensina que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Mas como será essa compreensão da lei de Deus por cada um de nós, né, durante a nossa fase evolutiva? Então, na questão 620, nós temos uma questão que fala sobre exatamente isso. Antes de unir-se ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? E os espíritos respondem: compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tenha atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Então, através dessa pergunta, Kardec ele procura saber qual é a condição em que o espírito compreende melhor a lei de Deus, se é encarnado ou desencarnado. Então, nós vemos que, pela resposta, a compreensão ela vai ser maior ou menor de acordo com o grau de perfeição que determinado espírito possua, né? E que, mesmo assim, durante a encarnação, ele mantém uma intuição dela. Ou seja, durante a encarnação, a compreensão da lei de Deus não é completa, não é perfeita. Nós temos uma intuição. E essa intuição é maior ou menor, segundo o grau de perfeição que nós vamos ter, né? Então, por quê? Fora do corpo físico, ou seja, durante o nosso período na erraticidade, a nossa inteligência ela tem maior liberdade de ação. A matéria, o corpo físico, ele inibe a percepção da atuação da nossa inteligência. Por essa razão que, durante a encarnação, durante o período em que estamos encarnados, ela é menos percebida, ela só é intuída de certa forma. Mas, ainda assim, quando o espírito se encontra encarnado, ele não esquece das experiências, as vivências, as experiências adquiridas nas diversas existências, os aprendizados que foram efetuados em todas as encarnações anteriores, ela fica latente, ela não é perdida. Então, ela não é aproveitada objetivamente, mas ela fica latente em nosso inconsciente. E depois que nós desencarnamos, nós continuamos sendo exatamente a mesma coisa que éramos até o instante da nossa morte, né? Porque a morte não torna nenhum santo. Nós, quando desencarnamos, nós passamos para o mundo espiritual exatamente como nós somos, não mudamos em nenhuma vírgula. Então, o espírito ele vai manifestar, nessa ocasião, tudo que ele construiu, seja de bom, seja de mal. Por quê? Porque tudo, então, que ele conquistou foi através do seu livre-arbítrio, que, com o tempo, ele pode ir melhorando, então, o que foi aprendido. As atitudes que ele comete durante a existência, elas vão ser julgadas pela sua própria consciência. Ninguém vai julgá-lo, é a sua própria consciência que vai. E esse processo é atemporal, ou seja, ele não vai se julgar logo assim que desencarna. Não existe um período específico após o desencarne onde ele vai fazer esse julgamento. Cada um passa por o seu processo. Pode demorar muitos anos, pode demorar pouco. Cada caso é um caso. E por quê? Porque na consciência é que estão registradas as leis de Deus. Então, ou seja, quando ele desencarna, à medida em que ele vai adquirindo a consciência das suas atitudes, ele vai, então, o que ele vai percebendo melhor é que ele vai, então, julgar como que ele procedeu para, então, procurar fazer os ajustes que forem necessários. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que a lei do progresso ela não se aplica somente ao homem, ela é universal. Então, em todos os reinos da natureza, há uma evolução que já foi reconhecida por
diversos pensadores na Europa, em todos os tempos. Então, desde a célula verde, como Leon Denis se refere, desde o embrião errante, boiando as flores das águas, a cadeia das espécies tem se desenrolado através de séries variadas até chegar a nós. Então, cada elo dessa cadeia, então, ela vai representar uma forma de existência que vai conduzir a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades momentâneas, às manifestações crescentes da vida. Mas ainda, diz ele, na escala da evolução, o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passados muitos graus. Então, na planta, a inteligência dormita. No animal, ela sonha, só no homem ela acorda. Conhece-se e possui-se e torna-se consciente. A partir daí, então, o progresso, de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza, só se pode realizar de acordo com a vontade humana, com as leis eternas. Então, a evolução ela é desde os reinos mais inferiores. No início, de alguma forma, ela é fatal, ou seja, ele é intimado, vamos dizer assim, a proceder com a evolução, mas depois de determinada ocasião em que o homem assume, então, a posse da sua inteligência, aí vai ser de acordo com a sua verdade. O Livro dos Espíritos também trata bem essa questão da evolução dos espíritos. Na questão 115, a partir da questão 115, Deus criou e continua criando, porque ele cria incessantemente, os espíritos simples e ignorantes. E os espíritos, então, vão passar por diversas experiências nas encarnações, com o objetivo, então, de adquirir conhecimentos, em que ele vai, dessa forma, alcançar a perfeição. Então, ele vai passar por diversas experiências até alcançar a perfeição. Essas experiências que são impostas por Deus a cada um de nós espíritos, elas vão ser consoante à sua condição evolutiva, ao progresso que ele já evoluiu. Então, aqueles espíritos que ainda estão na infância evolutiva, ele vai ter uma série de experiências impostas consoante aquele nível evolutivo. Os outros espíritos que estão mais evoluídos, eles então terão experiências, serão impostas a eles em experiências propícias, então, ao seu adiantamento. A evolução ela é contínua, não há hipótese do espírito permanecer eternamente estacionado em algum ponto da sua evolução, nem retrogradar, porque ele, de certa forma, ele é imposto, porque você não desaprende o que você aprendeu. Então, você não pode regredir, porque você não vai desaprender. Então, essas experiências que lhes são impostas, elas vão se tornando mais duras, no sentido de que, de acordo com a forma como o espírito reage a essas experiências, né? Então, quando o espírito ele é, por exemplo, refratário ao aprendizado, são-lhe impostas por Deus experiências mais duras para que ele possa, então, podemos dizer assim, ser chacoalhado para que ele continue o progresso. Mas nós temos que ressaltar que uma experiência dura não significa que ele está estacionado, né? O espírito pode estar passando por resgates em função de atos cometidos em encarnações anteriores e, por essa razão, ele vai estar passando por uma prova que significa alguma coisa mais dura, né? Nós temos um caso, entre muitos, no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, que André Luiz conta a respeito de um espírito que, na última encarnação dele, ele cometeu um crime que assassinou um homem com facadas na região do estômago. E, então, esse ato que ele cometeu levou esse espírito a passar por grandes aflições.
ainda mais porque a vítima desencarnada passou a obsediar-lhe e a obsessão ocorreu até o fim, até quando ele desencarnou. Então, depois da desencarnação, depois dele passado por aquele processo de remorso natural, ele foi para regiões umbralinas e passou lá também por grandes aflições. Depois de muito tempo, em que ele se encontrou em condições de novas experiências, já estava consciente do erro que ele cometeu, ele pediu, então, uma experiência, uma nova existência, para que pudesse diminuir esse débito que ele teve. Então, para reparar esse crime que ele cometeu, ele pediu que na encarnação seguinte ele pudesse ter desenvolvida nele uma úlcera de grande importância, que iria começar a incomodá-lo assim que ele chegasse à sua maioridade física. Então, ou seja, desde muito novo, a úlcera iria se manifestar e ia passar por toda a sua vida sem que ele conseguisse obter cura. Então, ele iria, dessa forma, conviver diariamente com essa ferida e, assim, ia conquistar a necessária renovação que ele precisava. Então, ou seja, uma experiência dura e não foi por conta de uma questão de estacionamento. Então, imagine esse espírito, depois que encarnou, com esse processo de úlcera, por causa do esquecimento, ele não sabe a razão daquilo, né? Então, ele provavelmente vai procurar a medicina para encontrar a cura. Só que nenhum médico, nada vai conseguir curá-lo. Por quê? Porque foi uma experiência que ele solicitou. Então, ele não iria conseguir obter a cura. Então, possivelmente, ele poderia dizer: esses médicos são os mercenários, eles não entendem de nada. Porque ele quer ser curado, esquecendo do passado, e não consegue, né? Então, se calhar, ele vai procurar a Igreja Católica, vai procurar um templo protestante, vai ainda procurar passes na casa espírita e, por nada disso, a cura dele vai ser alcançada, porque ele pediu que aquilo passasse daquela forma. Então, se esse espírito encarnado for adepto, então, de uma vida saudável, não fuma, não bebe, tem uma alimentação saudável, faz exercícios físicos e outras coisas mais, então alguém pode dizer: não adiantou nada cuidar da saúde, se cuidar porque acaba tendo isso. Então, ou seja, é uma situação em que ele vai passar durante a vida e que não lhe foi imposta. Então, essa visão que nós falamos aqui, ela é normal para quem não vê a vida além da matéria, ou então quem não conhece o histórico daquele espírito, né? Ou seja, o espírito passa por uma situação, nós não sabemos a razão, a causa, o que está ali por trás, né? Conforme Joana de Ângeles disse, não existe doente. A doença existe porque existem os doentes, né? Ou seja, as doenças existem porque os espíritos são doentes. Quando os espíritos deixarem de ser doentes, essas doenças, nenhuma doença vai se manifestar no corpo físico. Cada espírito vai progredir num ritmo próprio. Cada espírito progride na sua forma, de acordo com a sua vontade, de acordo com os interesses que ele desenvolve, né? Todo espírito é criado simples e ignorante, e ele vai usando o seu livre-arbítrio para descobrir os interesses, e uns vão progredir mais rápido, outros mais lento. Uns vão amansar mais rápido, de acordo com as escolhas que eles fazem e também de acordo com a submissão às leis de Deus. Aqueles que se submetem melhor às leis de Deus vão avançar mais rapidamente. Os caminhos, então, que ele vai escolher, que ele vai trilhar, vai depender do livre-arbítrio dele. O livre-arbítrio, por que ele tem essa liberdade de escolha? Para que ele possa ter o mérito do seu progresso. Se ele não escolhesse as coisas pelas quais ele vai caminhar, ele nunca teria o mérito das suas vitórias e nem, da mesma forma, teria a responsabilidade pelas falhas. Então, é por essa razão que ele age segundo o livre-arbítrio. Então, nós poderíamos dizer que a evolução espiritual, ela é
uma transmutação progressiva, desde a animalidade até a angelitude. Então, essa evolução ela se dá principalmente em torno de dois pilares, o moral e o intelectual, que não precisa acontecer e normalmente não acontece simultaneamente. Eu vou progredindo intelectualmente, depois eu evoluo moralmente e assim vai. Então, sendo uma evolução contínua, ou seja, à medida que a evolução acontece, ele vai deixando, vai perdendo a animalidade, vai ganhando a angelitude. De forma que ali eu não consigo, num determinado ponto qualquer, perceber ali o quanto que ele caminhou, quanto que ele ganhou de angelitude, quanto que ele perdeu. Por quê? Porque é uma progressão contínua. Não dá para nós estabelecermos assim um objetivo ali, uma posição exata. Existe uma hierarquia entre os espíritos. Os espíritos não são iguais, né? Então, da mesma forma que a sociedade ela mostra uma determinada hierarquia, entre os espíritos também há uma hierarquia, só que essa hierarquia ela é sujeita apenas à evolução espiritual. Tá? À medida que eles vão se aproximando da perfeição, eles então vão se tornando hierarquicamente superiores. Nós observamos que, no limite, os espíritos puros são aqueles que começam um processo evolutivo novo para se tornarem os espíritos crísticos, que são aqueles espíritos em que Deus transmite diretamente as suas ordens para que eles executem, subordinando as tarefas a todos os demais espíritos, aos espíritos superiores e assim por diante. Não há demarcações na hierarquia, não existem os postos, assim dizendo. Ela não é absoluta, essa hierarquia ela não é absoluta, ela pode, dependendo da visão que a pessoa esteja tendo, ela pode ser multiplicada por várias ou então restringidas. Allan Kardec nos conta isso. Nós temos uma liberdade de definir ali a nossa hierarquia. Essa divisão, então, não é rigorosa, tá? Mas, considerando, então, algumas características gerais, os espíritos reduziram a 3, que são os espíritos puros, aqueles que adquiriram a perfeição máxima, se despojaram de todas as imperfeições absolutamente, então são os espíritos puros. Depois, na segunda ordem, nós temos os espíritos bons, onde predomina neles o desejo no bem, e, na terceira ordem, os espíritos imperfeitos, que são aqueles que são os ignorantes, aqueles que têm desejo ainda em praticar o mal, aqueles que têm as más paixões e assim por diante. Os espíritos na segunda ordem, eles têm o poder de praticar o bem de acordo com o grau de evolução, ou seja, aqueles que acabaram de alcançar a qualificação da segunda ordem, eles têm o poder de praticar o bem, mas aqueles que já são quase espíritos puros têm o poder muito maior de praticar o bem. De acordo com a evolução, ele vai tendo maior poder de praticar o bem. Esses espíritos bons, uns têm a ciência, outros possuem a sabedoria, a bondade e assim, né? E esses espíritos ainda passam por provações. Eles não são livres das provações. Só os espíritos puros é que não precisam mais passar por provas. Os da terceira ordem, ao contrário daqueles espíritos que agrada fazer o mal, fazem de vontade, não perdem uma oportunidade de praticar o mal quando podem, ainda há aqueles, nessa terceira ordem, aqueles espíritos que não fazem nem mal nem bem, né? Se bem que não fazer o bem já é um mal, mas ele não faz nem mal nem bem. Também há aqueles espíritos que são os levianos, há os espíritos enganadores, há os mistificadores e assim por diante. Então, são todos os espíritos ainda imperfeitos. Apesar de não haver uma distinção entre as classes, Kardec, então, ele definiu algumas que, como já foi dito, ela não tem nada de rigoroso ali. Então, primeiro, ele definiu ali os espíritos imperfeitos, os impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros,
os batedores ou então perturbadores. Os espíritos bons são os benévolos, são os sábios, são os espíritos de sabedoria, são os espíritos superiores. E, na primeira classe, é uma classe única, o espírito puro. Para que nós alcancemos a perfeição, isso depende de várias encarnações. Ou seja, nós precisamos passar por encarnações sucessivas até alcançar a perfeição. Isso é uma progressão infinita. Nós vamos encarnando, nós passamos de um mundo para outro, porque os mundos também evoluem. Então, se a nossa evolução ela é mais rápida do que a evolução daquele mundo, ele pode estagiar em outros mundos, depois volta e assim por diante. Mas é importante que as encarnações elas têm que ser múltiplas, porque nós não temos oportunidade, numa encarnação só, alcançarmos a perfeição, adquirirmos todos os conhecimentos, desenvolvermos todas as qualidades que um espírito puro tem. Então, todo o patrimônio espiritual depende disso, da reencarnação, porque é através dela que o espírito imortal vai ter essa oportunidade. A fatalidade de nós espíritos é tornarmos-nos perfeitos. Então, a única fatalidade que nós podemos dizer que somos sujeitos é a perfeição. Todos nós vamos ser perfeitos. Até aquele vilão mais mau que nós podemos ter ideia, ele vai ser perfeito. Né? Ele está passando por um processo de imperfeição, mas ele vai se tornar perfeito. Todos nós vamos. Cada um vai chegar à perfeição a seu tempo. Cristo chegou à perfeição já tem bilhões de anos. Só o planeta Terra tem quase 5 bilhões. Jesus já era Cristo. Então, cada um ao seu tempo. A perfeição absoluta não existe. Ou seja, nenhum de nós pode ter a pretensão de dizermos ou de imaginarmos eu vou ser absolutamente perfeito. Por quê? Porque isso aí é impossível. Se alguém pudesse alcançar a perfeição absoluta, ele iria alcançar Deus na perfeição, porque perfeito só Deus. Nós somos perfectíveis. Como na matemática, é um limite nosso chegar à perfeição, mas nunca vamos chegar. Por quê? Se nós adquirirmos a experiência, a perfeição de Deus, nós igualaríamos a Deus. E aí, então, Deus deixaria de ser único. Iria haver vários deuses. E isso tudo contraria os atributos necessários da divindade. Então, parte dos atributos é a unicidade. Deus é único. Então, ou seja, nós vamos passar a eternidade trabalhando na perfeição, mas nunca seremos perfeitos. Isso pode ser um pouco confuso para muita gente perceber. Principalmente aqueles que não têm uma ideia reencarnacionista, né? Quando nós conversamos com pessoas e que vamos expor a nossa filosofia, o nosso ponto de vista, chegar falando que ninguém consegue ser perfeito. Isso pode ser confuso, mas nós temos que ter essa consciência, que é verdade, ninguém consegue ser absolutamente perfeito. Então, o trabalho individual de cada um para ir buscando, ir caminhando até a perfeição é através da reforma íntima. Então, é a reforma íntima que é o caminho apropriado para nós nos melhorarmos. É nós irmos limando as nossas arestas no sentido de ir eliminando as imperfeições. É aquele gráfico que eu coloquei. É diminuindo a animalidade progressivamente e aumentando a angelitude. Santo Agostinho disse, e está lá no Livro dos Espíritos, ao fim do dia, interrogue a sua consciência, relembre o que você fez naquele dia, pergunte a si mesmo se não cometeu nenhuma falta, se não faltou com alguém, com seu dever, não deixou de cumprir nada, não deixou de fazer o bem em alguma ocasião em que estivesse essa possibilidade,
se ninguém teve motivo para se queixar de você. Analise se você tratou mal alguém, se você foi orgulhoso, se foi egoísta em algum momento daquele dia. Evite julgar os outros, mas permita-se analisar a si mesmo. Então foi esse o conselho que Santo Agostinho deu e é o que Santo Agostinho disse que ele fazia quando estava encarnado. Então essa é a receita do bolo que nós temos que fazer. Diariamente, porque fica até mais fácil, num período curto. Imagina se eu chegar no dia 31 de dezembro, relembrar tudo que eu fiz durante o ano para melhorar para o ano seguinte. Né? Para começar, eu falo por mim, ia ser uma quantidade imensa de coisas a se trabalhar. Agora, se eu vou fazendo isso a cada dia, eu vou ter oportunidade de, pela proximidade temporal, ter uma recordação melhor e podermos trabalhar com mais afinco, então, nessa reforma. Então, através do autoconhecimento é que nós vamos corrigir os nossos erros, vamos trabalhar na aquisição de qualidades e melhoria das outras que nós já temos e ir nos tornando seres melhores. É importante nós termos em mente que o espírita não é melhor do que ninguém, né? Porque nós recebemos esse conhecimento, isso não faz do espírita melhor do que ninguém, mas o espírita tem a obrigação de ser melhor do que ele era. Então, a cada dia, o espírita tem a obrigação de ser melhor do que ele foi no dia anterior. E serei menos melhor, sou menos melhor do que serei amanhã. Então, essa é a nossa meta, é o nosso objetivo. Trabalhar na reforma íntima para alcançarmos a qualidade, a condição de espírito puro. E que Jesus possa nos auxiliar, possa nos abençoar, possa nos inspirar para que nós tenhamos a força de vontade para perseguir esse objetivo. Que assim seja.